primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3b. Diz assim a palavra do Senhor: por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Palavra do Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Senhor Deus, ilumina-nos, abra os nossos corações e mentes para que nós possamos ouvir e acolher a Tua palavra que será pregada, Senhor. Nós precisamos ouvi-la. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Você já ouviu falar algo sobre crise de pertença? É um conceito, né? Uma ideia que às vezes a gente fala. Já ouviu falar sobre isso? Então, a crise de pertença é um fenômeno do nosso tempo que descreve uma dificuldade de nos enraizarmos em nossa comunidade, de nos enraizarmos nos relacionamentos, no trabalho, em várias áreas da nossa vida. Num mundo em que tudo acontece muito rápido, né? Tudo é dinâmico, tudo é relativo, as pessoas começam a ter a sensação de não pertencer a lugar nenhum, porque pertencer passa a ser uma tarefa muito árdua, passa a ser muito difícil pertencer a uma determinada situação. Pensa comigo. Antigamente, se você nascesse em uma família de sapateiros, em uma vila católica de uma cidade interior, o seu destino, a sua identidade estava praticamente traçada, né? Você seria um sapateiro católico e moraria naquela cidade pro resto da sua vida. Mas hoje não é assim. Hoje você precisa, por exemplo, escolher a sua carreira. As pessoas precisam escolher a carreira que vai seguir, né? A profissão que ela vai seguir, né? As pessoas mais jovens, elas não se sentem mais tão interessadas em seguir a religião dos seus pais. Por exemplo, há um número grande de desigrejados, pessoas que não pertencem a uma comunidade religiosa, se dizem cristãos, mas não pertencem a uma comunidade religiosa. Isso diz também de uma crise de pertencimento
religioso. Muita gente tem dificuldade de pertencer a uma comunidade cristã. E mais do que pertencer, talvez nós tenhamos dificuldade em ser comunidade, porque também é um fenômeno do nosso tempo, nós queremos ter autonomia sobre as nossas crenças, né? Muita gente não quer mais viver mais em comunidade, se submetendo ao senhorio de Cristo. Há uma tentação muito grande de pensar a religiosidade, de pensar a fé como uma experiência individual. Eu não me canso de dizer aqui, já disse outras vezes que eu trouxe a palavra, que a nossa era é marcada pelo individualismo e pelo consumismo. E isso influencia completamente a nossa relação com as pessoas e a nossa relação com a igreja, a nossa relação com a fé. A gente vê, por exemplo, que para muitas pessoas a igreja é um lugar que eu vou lá para consumir. Eu vou lá para consumir. A igreja virou um lugar de consumidores. Pessoas pensam assim, hoje eu vou a meia boca, está muito bom. Hoje tudo foi muito bom. Não gostei daquilo que o pastor falou, que a pastora falou. Essa espiritualidade subjetiva, né, baseada na emoção, baseada no quão agradável eu sou no culto, no quanto o que o pastor fala massageia o meu ego, é uma das principais causas dessa crise de pertencimento religioso. A gente quer que tudo seja do nosso jeito. Esse é o problema. E talvez esse seja o maior desafio da igreja do nosso tempo, que é deixar de querer ser agradados e nos tornarmos povo de Cristo. E é um pouco sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. O texto que nós lemos é uma carta, um dos textos que nós lemos, né? É uma carta endereçada a uma igreja que tinha problemas diferentes do que nós vivemos no nosso tempo. Eram problemas diferentes, mas eles também tinham dificuldade de viver como comunidade, como parte de um único corpo. Só para a gente recapitular, o que era Corinto, né? Qual que é o contexto dessa cidade em que tinha essa igreja que Paulo está escrevendo a ela? Então, Corinto era uma cidade muito diversa, havia uma grande diversidade cultural, com pessoas de diferentes povos ali naquela comunidade, diferentes classes sociais, né? E havia essa diversidade toda por um simples motivo. Corinto era uma cidade portuária, Corinto era uma rota comercial, onde circulava muita riqueza. Então, onde circula muita riqueza, atrai muitas pessoas. Isso gera uma série de questões sociais. Então, era uma cidade marcada pela pluralidade e, consequentemente, por conflitos sociais, por segregação, por uma religiosidade pagã e mística, né? A religiosidade dos coríntios, a gente percebe que era uma religiosidade bem mística, porque antes eles eram pagãos em sua maioria e expressavam a sua espiritualidade a partir dos rituais, a partir dos costumes religiosos pagãos. E todas essas características adentravam na igreja, naquela igreja que é o destinatário dessa correspondência do apóstolo Paulo. Então, um exemplo disso está no capítulo anterior ao que nós lemos, lá no capítulo 11, que Paulo, ele exorta a comunidade. Paulo, ele vai dar um verdadeiro puxão de orelha na comunidade, porque nem no momento da Santa Ceia eles agiam como comunidade. Nem nesse momento, até nesse momento havia divisão dentro da comunidade. Porque enquanto uns se empanturravam de comer, ficavam até mesmo bêbados, alcoolizados, com o tanto que bebiam vinho,
aplicar isso na nossa realidade, como é a Santa Ceia no nosso tempo hoje. Mas isso aconteceu naquele tempo, dizendo assim, como era uma comunidade com profundas divisões. Aqui no capítulo 12, ele vai tratar de um outro problema. Como aquela comunidade era uma comunidade muito espiritualizada, né? Lembremos então que eles vinham dessa espiritualidade pagã, eles estavam tratando os dons espirituais, a manifestação de dons, como símbolos de superioridade. Alguns dons, por exemplo, eram vistos como mais importantes do que outros dons. Algumas pessoas eram admiradas naquela comunidade por serem espiritualmente mais elevadas. Estava criando um status dentro da comunidade por causa dessa questão dos dons. Por isso é que Paulo vai dizer o seguinte no versículo 4, se você tiver aí a sua Bíblia aberta, ele diz o seguinte: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo, prometido por Jesus aos seus discípulos, e que no dia de Pentecostes veio como um fogo sobre eles, rompendo assim as barreiras geográficas, as barreiras linguísticas, as barreiras culturais, capacitando os discípulos a falar na linguagem que as pessoas conseguiam entender, possibilitando assim o surgimento da igreja. É o mesmo Espírito que concede a cada um dons, visando um fim proveitoso, como Paulo diz aí no verso 7. Isso significa, meus irmãos e minhas irmãs, que os dons dados pelo Espírito Santo, eles são dados visando o bem comum, visando a identificação da igreja e da sociedade a qual aquela igreja está inserida. Paulo está dizendo para a comunidade em Corinto que dom não é um troféu. Você tem um dom, não te confere um status, não te confere algo para você ostentar no culto diante de outras pessoas. Dom não é um instrumento de poder, dom é serviço. E é interessante, seria legal a gente acompanhar aqui, que Paulo ele vai utilizar de um recurso retórico chamado paralelismo, que é basicamente dizer algo com palavras diferentes, dizer a mesma coisa com palavras diferentes para reforçar uma mesma ideia. Então, após dizer aqui no verso 4 que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, ele vai dizer quase a mesma coisa aqui no verso 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E em seguida ele vai dizer no verso 6: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, dons, serviços e realizações falam da mesma coisa sobre ângulos diferentes. Ele está repetindo para reforçar a mesma ideia. E aqui há uma palavra que é central, que é a palavra serviço. Quem veio aqui nas últimas escolas dominicais vai saber que a palavra grega, que é traduzida por serviço, é a palavra diaconia. Nós estamos em período de eleição diaconal. Então, CAC no grego. Então, serviço é diaconia. Então, em uma igreja que valorizava as manifestações espirituais espetaculosas, como forma de status em seus membros, Paulo chama a atenção para quê? Para a diaconia. Paulo chama a atenção para a importância do serviço como uma expressão correta dos dons. E aqui a gente vê um eco muito significativo do ensinamento de Jesus, que disse aos seus discípulos: quem quiser tornar-se grande entre vós,
será esse o que vos serve. Está lá em Mateus 26. Na lógica do Evangelho, poder é servir. O maior do reino é o que mais serve. Jesus, por exemplo, lavou os pés dos discípulos. Jesus acolheu os pequeninos, serviu os discípulos em diversas ocasiões. E a igreja formada pelo Espírito Santo, e hoje nós celebramos o aniversário da igreja, é uma igreja que é formada para ser semelhante a Jesus, para ser semelhante a Cristo. Por isso que Paulo está corrigindo os coríntios, né? Ninguém tem um dom melhor, ninguém tem que desejar aparecer mais do que o outro, do mesmo modo que ninguém é inútil, ninguém é insignificante, ninguém é descartável, todos são importantes e devem servir a Deus e ao próximo a partir dos dons que o Espírito Santo concedeu a cada uma. E Paulo vai completar o seu raciocínio trazendo a metáfora do corpo, quando ele diz no verso 12 que assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Olha, vejam que imagem fantástica. O corpo é um que possui muitos membros, mas o membro sozinho não é corpo. Qual seria a utilidade, por exemplo, de um pulmão fora do corpo? Qual seria a utilidade de um olho fora do corpo? O corpo é um conjunto de membros diferentes que conjuntamente agem em prol da vida. E só faz sentido se estiver agindo em conjunto. E assim deve ser a igreja. Membros diferentes, cada um na sua função, mas que se tornam o corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. Veja, o Espírito ele não produz uniformidade, não é necessidade, ele produz unidade na diversidade. Tem um canto que a gente canta, geralmente no repertório, unidade e diversidade. É muito legal. É muito bonito. Muitas pessoas pensam que Pentecostes foi apenas uma ação sobrenatural, um vento impetuoso, em que as pessoas ficaram falando línguas que as pessoas ninguém entendia o que eles estavam falando. Muitas pessoas ainda têm essa concepção, muito embora nós lemos ali no livro de Atos, que não era disso que se tratava. Mas o verdadeiro milagre do Pentecostes é comunitário, é a constituição da igreja a partir de pessoas diferentes, de culturas diferentes, falando idiomas diferentes, com costumes diferentes, porque são pessoas que, conforme aqui no versículo 13 que Paulo escreveu, em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Pessoas diferentes se tornaram o povo de Deus, e assim não há mais barreiras que impedem as pessoas de congregarem juntas e pertencerem à igreja de Jesus, pois o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aí, a gente chega naquele momento em que a gente reflete. O que essa carta, escrita lá há tantos anos atrás, para uma comunidade específica, que vivia uma realidade específica, de competição entre os membros, diz para a gente? Questões que não tem muito a ver com a nossa realidade, tem um pouco a ver, mas não tem tanto a ver, não é a mesma coisa que eles estavam falando. O que é isso? O que essas palavras diz para nós, para a nossa realidade, para a nossa IPU de Jardim da Penha? Bom, em meio ao excesso de conexões, de facilidade de estarmos o tempo todo conectados, conexões digitais, várias amizades, temos várias possibilidades
facilidades hoje, mas ao mesmo tempo em que as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas, cada vez com mais dificuldade de se sentirem pertencentes à igreja, esse texto nos lembra que o Espírito Santo é o Senhor da igreja. Por isso, a igreja precisa funcionar a partir da lógica do reino. Isso é muito importante. Vou repetir: a igreja precisa funcionar a partir da lógica do reino. Isso significa que nós precisamos acolher, servir e construir espaços de pertencimento. Há um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann. Ele escreveu um livro sobre diaconia, chama Diaconia no Horizonte do Reino de Deus. Ele fala uma coisa interessantíssima, ele fala uma coisa muito importante. Ele fala que mais importante que a igreja exercer ações diaconais é a igreja se tornar uma comunidade diaconal. Ao invés da igreja ir em direção ao necessitado, ir em direção ao perdido, ir em direção ao doente, para poder ajudá-lo lá onde ele está, a igreja precisa, na verdade, integrar essas pessoas, trazer essas pessoas para dentro, para que elas se sintam pertencentes. É uma sociedade em que as pessoas não se sentem pertencentes. As pessoas precisam de um lugar para se sentir pertencentes. Nós precisamos de um lugar para nos sentir pertencentes. E esse lugar é a igreja. E esse lugar, essa igreja, que ela possa ser então um lugar de refúgio para que nós possamos viver aqui uma realidade que nós não encontramos lá fora. Nós não encontramos, às vezes nos nossos ciclos de amizade, no nosso trabalho, em outros lugares. A igreja precisa ser um lugar que oferece o pertencimento das pessoas. E talvez o maior desafio da igreja do nosso tempo, da igreja contemporânea, seja justamente reaprender a viver como comunidade, em um mundo que nos ensina o tempo todo a sermos autônomos, a sermos individualistas, a sermos consumistas. Por isso que o Pentecostes continua sendo muito atual. Porque no Pentecostes Deus forma a igreja, não conforme os valores desse mundo, mas conforme os valores do seu querer, conforme o teu desígnio. Então o Espírito vem para formar uma igreja reconciliada com Cristo, em que nós nos reconciliamos uns com os outros e vivemos em comunidade. Ninguém amadurece sozinho, ninguém persevera sozinho, ninguém vive a fé sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Os mais velhos na fé sustentam os mais novos. Os mais novos renovam o ânimo da comunidade. Uns ensinam, outros acolhem, uns administram, outros visitam, todos oram e todos servem. E tudo isso é obra do mesmo Espírito, do mesmo Senhor e mesmo Deus, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, fiquemos de pé para fazermos a nossa afirmação de fé, que é um trecho da confissão escocesa, que é uma confissão lá do século XVI, escrita por John Locke, que foi um dos pais do presbiterianismo. Então nós vamos ver um trecho do capítulo 12, todos juntos. Assim como confessamos que Deus, o Pai, nos criou quando ainda não existíamos, assim como seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos redimiu quando éramos seus inimigos,
canto do só que vai.